meu nome é Humberto de Campos Franco Moraes, eu sou formado em 1986. Eu fiz residência de urologia em São José do Rio Preto, terminei a residência de urologia em 89 e depois fiz mais um ano de fellow e permaneci mais um ano no serviço de residência. Atualmente eu trabalho em Uberlândia, eu trabalho no Hospital UMC e sou docente na Faculdade de Medicina de Araguari, no IMEPAC. E durante o período que eu estava voltado no IMEPAC, eu fiz pós-graduação a nível de doutorado na Universidade de São Paulo, e hoje exerço atividade acadêmica e atividade privada. Então, esta que é a minha formação. A saúde prostática, para o homem, ele é um ponto de fundamental importância. E por que isso? Porque nós temos a próstata, ela acomete muito a saúde masculina. Nós, homens, nós podemos ter problemas de ordem benigno e de ordem maligna. As doenças de ordem benigna são raros homens que não haverão de ter. A grande maioria dos homens terão doença benigna da próstata. E um percentual em torno de 16% dos homens, em alguma fase da vida, eles terão o câncer de próstata. O último levantamento que nós tivemos do INCA agora, para o ano de 2022 e 2023, existe uma previsão de um diagnóstico firmado de mais ou menos 71 mil casos de câncer de próstata, sendo que desses casos, em torno de mais ou menos 13 mil homens morrerão de câncer de próstata, estão morrendo ou morrerão de câncer de próstata. Então, como é uma doença que tem uma prevalência grande, hoje nós temos um cuidado grande. E o cuidado que a gente tem com câncer de próstata é fazer o diagnóstico na fase inicial, porque na fase inicial é quando nós temos condição de cuidar do homem e deixá-lo curado. Então, por isso que hoje a gente corre para fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. Às vezes, quando o homem ele chega até o urologista, ele pergunta, mas o que causa o câncer de próstata, né? Qual a causa disso daí? E às vezes ele associa muito, fala, o álcool causa câncer de próstata, o tabaco causa câncer de próstata. E hoje a gente tem mais ou menos os fatores que são predisponentes para a doença. O principal delas é o envelhecimento do homem. Ela não é uma doença do homem jovem, a partir que a cada dia nós estamos dando o diagnóstico de uma forma mais precoce. Hoje nós temos homens operados com 40 anos, com 41 anos, então, apesar de ser uma doença do envelhecimento, o adulto jovem também já tem o tumor de próstata. Um outro fator é a relação familiar. Então, a história familiar ela é de fundamental importância. Quando alguém na minha família tem, eu tenho mais chances de ter um tumor de próstata. A etnia, a raça negra, ela tem mais câncer de próstata do que a raça branca. E esse percentual é em torno de 1,6 vezes a mais. Ou seja, se a raça branca tem 16% de chance de ter câncer de próstata, nós temos de pegar esses 16% e multiplicar por 0,6, que nós vamos achar mais ou menos aí 25% de chances da raça negra ter tumor de próstata. Existem outros fatores que são menos importantes do que esses,
mas também que são fatores de risco para o câncer de próstata. Um deles é a obesidade. A obesidade, ela é fator de risco para várias doenças e vários tumores pelos processos inflamatórios gerados pela obesidade, e o tumor de próstata também não ficaria fora disso. E hormônio, testosterona é um fator causal de câncer de próstata. Então, testosterona desnecessário pode ser um fator que também pode facilitar o aparecimento de câncer de próstata. O homem, ele vai até o médico e ele usa o termo, né? Eu vou fazer um preventivo de câncer de próstata. Mas não existe como prevenir câncer de próstata. Existe como você fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata, que é quando nós deixamos o homem curado. Existem formas de você, na verdade, você minimizar isso daí. Quais são as formas? Inibir obesidade, inibir ingesta de carne vermelha, fazer atividade física. Atividades físicas são fatores que melhoram tudo isso daí. Ter uma vida mais equilibrada. O que é uma vida mais equilibrada do ponto de vista de bem-estar? Gostar da vida, ter um sono que seja um sono agradável, né? Estar de bem com as pessoas que estão ao seu redor. Isso são fatores que influenciam positivamente em todos os tipos de evitar neoplasia. E o câncer de próstata também está envolvido nisso daí. Hoje, principalmente o adulto, o jovem, nós estamos em um processo muito grande de valorização do físico, né? E nada é fácil da gente conseguir, né? E você tenta mudar o seu biotipo, ganhando mais massa muscular, diminuindo gordura. E na maioria das vezes você tenta fazer isso de uma forma que não é a forma ideal, que é utilizando testosterona, porque a testosterona ele queima massa ruim, que é gordura, e ele te dá massa boa, que é músculo. Só que como tudo tem efeitos indesejáveis em todos os aspectos, só não no aspecto prostático, mas em todos os aspectos. A testosterona, ela também tem os seus efeitos indesejáveis, aumentando hematócrito e hemoglobina, aumentando o colesterol ruim, piorando a apneia. Então ela acaba tendo efeitos indesejáveis. E com isso ela também pode aumentar a próstata, estimulando e piorando o padrão miccional do homem. E aquele homem que tem mais chance de ter tumor de próstata, câncer de próstata, a utilização indiscriminada de testosterona pode acelerar isso daí. Então, às vezes, ele não é o fator causal, mas ele é o fator que pode acelerar isso daí e fazer você ter o aparecimento de um tumor de próstata mais precoce. Por isso que tem de ter indicação de uso de testosterona, né? Se você tem hipogonadismo, se você tem queda de testosterona, você tem indicação de uso de testosterona. Se você não tem, você tem de ganhar melhoria física de outras formas. Atividade física, alimentação, então não com testosterona. Então, assim, o diagnóstico do tumor de próstata, a primeira coisa é o histórico do paciente. O histórico é importante, né? Porque alguns dados você tem na história, né? A idade do paciente, o histórico familiar e a etnia. Então, a história é de fundamental importante. O segundo ponto é o exame local, ou o exame digital da próstata, ou toque prostático.
O exame local, o exame digital da próstata, ele vai me mostrar se essa glândula está crescida, se ela tem sinais de endurecimento que vai fazer com que a gente pense que isso pode ser um tumor. Então, a história clínica e o exame físico, que é o exame digital da próstata, são dados que nós não podemos abrir mãos. Fazendo isso, nós partimos para o exame complementar laboratorial, que é o PSA. O PSA é uma sigla que é antígeno prostático específico. Então, é uma glicoproteína específica da próstata, mas não é específico de câncer de próstata. Então, tem homens que têm PSAs aumentados e não têm câncer de próstata, e tem homens que têm PSA normal e têm câncer de próstata. Então, hoje, nós tentamos associar o toque retal com o PSA. Quando nós temos dúvida em um dos exames ou nos dois exames, nós temos um outro exame que nos ajuda, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. A ressonância multiparamétrica da próstata, ela está para o câncer de próstata, como a mamografia da mulher está para o câncer de mama da mulher. E é mais ou menos, a gente consegue definir mais ou menos como na mamografia. E se esses três exames, cada um em separado, ou eles em conjuntos, deixa suspeita de câncer de próstata, o homem ele tem de tirar a dúvida com a biópsia prostática, porque o que fecha o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia da próstata, ela que me define com certeza absoluta se tem câncer ou se não tem câncer. Então é assim que nós conduzimos um homem numa rotina de diagnóstico precoce de câncer de próstata. O câncer de próstata, em suas fases iniciais, ele não dá sintoma. Ou seja, nas fases que nós curamos os homens, ele não dá sintoma. E quando o homem envelhece, o homem tem hiperplasia prostática benigna, que é uma doença extremamente prevalente nos homens. E a hiperplasia prostática benigna, ela dá alteração do padrão urinário do homem. O homem começa a ter jato urinário fino e fraco, mais dificuldades para urinar, começa a acordar mais à noite para urinar. E o câncer de próstata, ele também dá mais ou menos os mesmos sintomas. Então, o câncer de próstata, em suas fases iniciais, ele, na maioria das vezes, não dá sintomas, e quando ele dá alguns sintomas, os sintomas são muito semelhantes à hiperplasia prostática benigna. Por isso que nós, homens, temos de ir ao urologista no mínimo uma vez ao ano, para que a gente tente fazer diagnóstico precoce. Então, assim, quando nós fazemos o diagnóstico de câncer de próstata, o patologista, no laudo do patologista, ele me dá qual o tipo de tumor de próstata que o homem tem. Hoje nós dividimos mais ou menos de uma forma para que você possa entender, nós dividimos praticamente em 3 tipos de tumores de próstata. O câncer de próstata mais comum é o câncer de próstata acinar, que é o mais frequente, e nós o dividimos da seguinte forma: um câncer de pouca agressividade, um câncer de média agressividade e um câncer de alta
alta agressividade. E dentro do tipo de diagnóstico de cada câncer, nós jogamos com isso para a gente dar a conduta de qual o melhor caminho na tentativa de deixar o homem curado. Hoje nós queremos curar os homens. E além de querer curar os homens, tem outros 2 pontos que é de fundamental importância. É curá-los, mantê-los potentes e mantê-los continentes. Ou seja, que a gente possa tratar, que no tratamento ele não fique perdendo urina e que ele consiga manter a sua função sexual se ele já tivesse antes da cirurgia. Porque se antes da cirurgia ele já tivesse uma condição ruim de função sexual, ele vai manter a mesma função. A cirurgia não vai melhorar. Então a gente joga com esses 3 tipos de tumor. E associado a isso, nós levamos em consideração a idade da pessoa, se ele tem alguma doença grave ou se ele não tem nenhuma doença grave. Se a gente indicar um tratamento mais agressivo, se aquilo vai trazer riscos dele morrer ou não. Então, é uma somatória de fatos que faz a gente pegar o melhor caminho. Mas assim, para que a gente possa entender e que a gente pegue um caminho para quem estiver assistindo possa entender. Se eu faço o diagnóstico do câncer de próstata em um homem, eu tenho 63 anos, foi feito um diagnóstico de câncer de próstata em mim. É um tumor em suas fases iniciais e eu tenho um tumor bonzinho, um tumor de baixa agressividade. Hoje, dependendo do tipo desse tumor de baixa agressividade, às vezes a gente não faz nada. A gente acompanha esses homens. Esse tratamento chama vigilância ativa. Eu coloco esses homens em observação, o avalio de uma forma mais precoce. O que é de uma forma mais precoce? A cada 6 meses, PSA e toque retal. A cada ano, ressonância multiparamétrica da próstata. E a cada ano e meio, a gente rebiopsia para a gente ver se esse tumor mudou a característica ou não. Então, hoje, em torno de mais ou menos 20 a 25% dos homens, chegando até 30% dos homens, eles podem ser submetidos à vigilância ativa. Isso para tumores malignos de baixa agressividade, tumores bonzinhos. Se eu tenho um tumor intermediário para minha idade, joia, eu tenho de pensar em cura. Então eu posso pensar que eu posso fazer radioterapia ou que eu posso ir para a cirurgia. A radioterapia, a cada dia, a gente tem melhorado os resultados com tratamento de radioterapia. Então, quando eu tenho um tumor intermediário, às vezes eu posso ir para a radioterapia ou para a cirurgia. Quando eu tenho um tumor de alta agressividade, a única saída é cirurgia, porque você tem de ser submetido à cirurgia e, na maioria das vezes, você tem de fazer tratamento complementar. Além da cirurgia, esses pacientes, na maioria das vezes, eles vão para a radioterapia e bloqueio hormonal. Isso é um tratamento para os tumores em suas fases iniciais, tumores localizados. Quando você já tem tumor disseminado, tumores metastizados, o tratamento é você bloquear a testosterona, porque o que alimenta o câncer de próstata é a testosterona. Então você tem de bloquear a testosterona e às vezes você associar ainda
alguns outros tipos de tratamento, tipo quimioterapia ou um outro tipo de tratamento que nós chamamos de lutércio. É um tratamento feito a nível de medicina nuclear. Essa é a saída que esses pacientes têm para tumor disseminado. Em resumo, é mais ou menos isso que nós conduzimos um homem com câncer de próstata. Então, assim, você fez um diagnóstico de um câncer de próstata num homem localizado que você vai fazer conduta cirúrgica. Vamos falar de conduta cirúrgica. Ó, eu tenho um tumor de média agressividade, eu sou jovem, eu tenho 63 anos, tenho expectativa de vida ainda acima de 15 anos, e você tem de olhar expectativa de vida, porque de repente você faz o diagnóstico em um homem que tem uma expectativa de vida de 3, 4 anos, você tem de usar o bom senso nisso aí. Então, a expectativa de vida é um ponto importante, né? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5 anos, né? Saiu agora essa semana mostrando a nova expectativa de vida do brasileiro, né? Então, se você tem 60 anos, você tem uma expectativa de vida de 15 anos. Então, você tem de cuidar para que fique curado. Bom, vamos indicar tratamento cirúrgico. Hoje nós temos 3 formas de operar os homens. Uma forma é a cirurgia convencional, que é a cirurgia com corte, onde você faz uma incisão do umbigo até a base do pênis, você secciona a próstata que está na base da bexiga, retira a próstata com os gânglios internos e emenda o canal novamente. Esse procedimento ele também pode ser feito via laparoscópica. A via laparoscópica é quando você faz em torno de 5 furinhos no abdômen do homem e o cirurgião ele manipula as pinças e lá dentro o tratamento é como se fosse com a cirurgia aberta. Tem a terceira forma, que é a cirurgia robótica, que é o tratamento cirúrgico mais eficaz hoje para o tratamento cirúrgico para quem tem câncer de próstata. Você introduz as pinças no abdômen do homem, em torno de 5 pinças, só que quem manipula essas pinças é um equipamento que nós damos o nome de robô. E esse robô ele tem uma efetividade maior do que a laparoscópica. E por quê? Porque ele tem uma visão tridimensional, ele tem um filtro de robô, ele tem um filtro de tremor, então o robô ele tem um filtro de tremor, então é 0 de tremor, e o braço do robô ele dá 360 graus, ele roda mais do que a mão humana. Então, a cirurgia robótica é o que se tem de melhor. O grande problema da cirurgia é o que a cirurgia gera de complicações para o homem. Tirando os riscos de complicações normais de qualquer cirurgia, que é embolia, que é infecção, que qualquer cirurgia pode provocar isso, mas hoje nós tentamos deixar o homem curado e com as suas funções sexuais e urinária estabelecida. Então a gente quer cura, quer continência e quer potência. A cirurgia aberta, apesar dela ter melhorado muito, mas o índice de impotência e de incontinência, ela é maior do que na cirurgia robótica. E por que isso? Como na cirurgia robótica você amplia a imagem, você consegue ter uma dissecção do feixe vasculo-nervoso, que são os feixes responsáveis pela ereção e também
pelo controle urinário, você consegue dissecar esses nervos e deixar esses nervos preservados. E por isso que esses homens têm mais chances de ficar potente e continente. É uma percentagem que não é tão grande, mas é um ganho que nós tivemos em relação à cirurgia aberta. Quando você trata um homem do tumor de próstata, depois você tem de continuar o segmento desse homem. E esse segmento, ele independe de tempo. Porque antes nós falávamos assim, ó, você fez um diagnóstico de câncer, você tratou o câncer, passou de 5 anos, você está curado. Isso aí nós não fazemos mais. Todas as vezes que você tem um diagnóstico de um tumor, você tem de dar seguimento naquilo continuamente. E como é que você segue o homem? Só com PSA. Então, o PSA, ele não é uma glicoproteína tão boa para dar o diagnóstico de câncer de próstata, mas ele é excelente para acompanhar aquele homem que teve ou que tem câncer de próstata. E por que isso? Aquele homem que é considerado curado de quem fez um tratamento de câncer de próstata, ele tem de ter um PSA próximo de 0. É 0,0 alguma coisa, 0,01, 0,02, 0,5, 0,7, 0,9. Ou seja, o PSA dele sempre tem de estar menor do que 0,2. Quando você tem um PSA maior do que 0,2, significa recidiva bioquímica. E aí esse homem tem de ser retratado. Por isso que o PSA é de extrema importância. O INCA, esse ano ele se posicionou que o homem não deve fazer prevenção primária de câncer de próstata. O que é prevenção primária? Que quem faz atendimento básico de saúde não deva pedir PSA. E por que isso? Porque existe alguns homens que são super tratados. Então, existe alguns homens que têm tumores de próstata que são tumores bonzinhos, mas esses tumores que às vezes eles poderiam ser acompanhados com vigilância ativa, esses homens são tratados. Então o INCA fez um posicionamento esse ano e por isso que esse ano o Novembro Azul ele foi muito apagado, né? O Novembro Azul ele não teve um resplendor como o Outubro Rosa. E todo ano o Novembro Azul ele é muito falado e esse ano pelo posicionamento do INCA as coisas elas ficaram um pouco mais mais às escondidas. Infelizmente, isso foi uma confusão que teve, porque isso levaram em consideração um posicionamento que a Força Tarefa Americana, eles tiveram lá em 2014, que a Força Tarefa Americana, eles disseram que os americanos estavam sendo overtratados, estavam sendo supertratados, e diminuiu o diagnóstico precoce de câncer de próstata. Passaram-se os anos e os americanos estão fazendo mais diagnóstico de câncer de próstata metastizado e aumentou o índice de morte por câncer de próstata. Ou seja, onde estava equilibrado, voltou a desequilibrar. Infelizmente, o posicionamento em 2023 está sendo um posicionamento invertido. Não tem de ser deste formato. Nós temos de tentar fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. É o único formato que nós conseguimos deixar os homens curados. E aqueles homens que não precisam ser tratados, hoje nós temos noção de quem precisa ir para tratamento e quem não precisa ir para tratamento. Esse é o ponto básico. Então, que essa mensagem fique para todos.